Olá, tudo bem com vocês? Bom, acho que a cena mais chocante foi a cena daquele policial, né, norte-americano, branco, asfixiando o pescoço daquele norte-americano negro. Essa cena é muito impactante porque ela nos traz toda uma memória do passado escravocrata, né? Tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil. É uma cena que ocorria num passado não tão longe, né? Em que o capataz do fazendeiro corria atrás dos escravos, né? Dos escravos negros. E, e parece que a impressão que dá é que nada mudou, não é? Quando a gente olha para aquela cena de daquele homem branco asfixiando aquele homem negro, né? Então por isso causa tanta indignação, não é? Em pleno ano de 2020 ainda a gente tem com muita frequência essa situação se repetindo, não é? Aqui no Brasil podemos dizer o que foi o assassinato da nossa vereadora do Rio de Janeiro, a Marielle Franco, né? Quando uma mulher negra, né, resolve falar de igual para igual e ocupar um espaço político que predominantemente sempre foi de homens brancos, heterossexuais, essa mulher sofre toda uma perseguição e um silenciamento por estar ali naquele espaço que não foi consagrado a ela, não é? Então, eu costumo dizer que de maneira geral, né, os homens brancos e heterossexuais, né, sempre estiveram à frente do poder e ainda hoje estão no poder, né, tanto dos Estados Unidos como aqui do Brasil. E, e que todas aquelas outras minorias que na verdade não são minorias, são maiorias, todas aquelas outras populações que são marginalizadas, e aí eu coloco também, de alguma maneira, que também estão subjugadas, né? As mulheres também, ou seja, as mulheres, os migrantes, a população afrodescendente, a população homossexual, enfim, toda essa população que de alguma maneira é uma causa incômodo, né? E porque são potenciais concorrentes a, a disputar e tirar a hegemonia de um poder heterossexual, branco e machista. Por isso essa população ela não pode ganhar muita visibilidade. Essas populações marginalizadas não podem ganhar muita visibilidade e nem muita ascensão, né? Porque elas podem disputar um espaço de poder que sempre foi consagrado a um grupo de, de homens, não é? Então, eu costumo dizer que por mais, aí é uma ideia minha, um pensamento meu, que por mais que nós sejamos homossexuais estudados,
homossexuais comportados, arrumados de acordo com o padrão hegemônico da heterossexualidade. Por mais que por mais que nós tentamos conter os movimentos afeminados, por mais que eu queira me aproximar de um padrão heterossexual normativo, por mais que eu queira estar na categoria homem, e por mais que toda uma sociedade de alguma maneira me inclua na categoria homem, é muito difícil para um homossexual chegar a essa... aliás, não é que é muito difícil, é a minha ideia, né? Por mais que esse homossexual seja completamente, ele tente chegar ao padrão homem europeu heterossexual, ele sempre vai ser um homossexual. É isso que eu quero dizer. Ele sempre vai ser um homossexual. Por mais que ele seja bem arrumado, por mais que ele seja estudado, por mais que ele fale bem, por mais que ele seja educado, por mais que ele tenha bens de consumo, ele sempre vai ser colocado como um homossexual. Por isso que eu acho impossível um homossexual querer ser a mesma coisa que um homem branco é, querer ser o mesmo tipo de pessoa que um homem heterossexual branco é. Porque, de fato, os homens nunca, de alguma maneira, vão aceitar por inteiro os homossexuais. E aí é uma coisa para ser pensada. Assim como os homens nunca vão aceitar numa arena política de disputa a presença dos homossexuais, ou das transexuais, ou das mulheres. Porque essas pessoas, de alguma maneira, são uma ameaça ao status quo do que sempre foi. Então eu acho que a gente precisa assumir essa identidade mesmo, né? E tentar, de alguma maneira, propor uma outra coisa que não é essa coisa que está aí. E não seguir o mesmo modelo que já existe, mas propor uma outra forma de pensar, de agir, de se comportar, não é? Então não adianta um homossexual se disfarçar de homem heterossexual. Não adianta, ou até, de alguma maneira, se sentir um homem heterossexual. Eu vejo que alguns homossexuais, eles, em função de uma sociedade conservadora, religiosa, que exige um determinado tipo de comportamento, né? Que quanto essa sociedade leva, né, a que esse homossexual ele não seja homossexual, mas que ele tente ser um homem heterossexual. E aí o que acontece? Eu não sei até que ponto isso é consciente ou inconsciente. Você percebe que quando um homossexual ele se traveste de homem heterossexual, né, estabelecendo família nos moldes tradicionais do que é uma família, ou seja, né, uma família heterossexual, né,
quando um homossexual ele se traveste de homem heterossexual por exigência da sociedade, da religião, do mundo político, da família, e existem, né, ainda hoje, casando com mulher, sendo pai de família, sendo avô, né? De alguma maneira, pelo menos os que eu conheci, né, que tentam reprimir essa homossexualidade, são dois movimentos. O sentido de reprimir por si só essa homossexualidade. A pessoa por si só, ela reprime essa homossexualidade, assim como a própria sociedade impõe essa repressão da homossexualidade também, né? Ou seja, faz com que o homossexual também reprima essa homossexualidade. E aí você vê o quanto de frustração isso gera nessas pessoas, né? E nos ambientes de trabalho, na família, nos espaços, nos lugares por onde elas circulam, né? E é interessante ver o quanto esses homossexuais também, travestidos de homens heterossexuais, consciente ou inconscientemente, é uma coisa assim a ser melhor estudada, perseguem aqueles homossexuais ou tem uma certa tem um incômodo com relação àqueles homossexuais que são mais resolvidos, que de alguma maneira assumiram a sua homossexualidade. E sempre quando você assume de maneira geral a sua homossexualidade, você se torna uma pessoa mais de bem com a vida, né? De bem consigo mesmo, porque você não está escondendo uma coisa que não precisa mais ser escondida, né? Então tem uma tensão. E é interessante que também esse homossexual travestido de homem heterossexual, ele, ou que de homem que tenta fazer a performance do homem heterossexual, praticamente todos ao redor sabem que ele é homossexual, mas ele ainda assim alimenta e de alguma maneira pensa que é um heterossexual, né? E talvez algumas pessoas que ao seu redor também acreditem nisso, né? Enfim, então eu acho que todos nós que de alguma maneira sofremos preconceito, né? Os negros, os homossexuais, as transexuais, as travestis, as mulheres, os migrantes, nós temos que começar a abrir o nosso espaço, abrir um outro espaço, né? E não adianta a gente querer se igualar no sentido de ser o que é o homem hegemônico, porque nós nunca vamos conseguir estar nessa mesma categoria de homem branco hegemônico e heterossexual. Deu para entender? A gente tem que propor uma outra coisa. Nós temos que nos afirmar como uma outra coisa. Nós temos que ocupar os espaços tendo consciência de que nós somos migrantes, nós somos homossexuais, nós somos mulheres, nós somos negros, e ter essa convicção. E de que nós não somos, por mais que isso esteja introjetado na gente, nós não somos e nós não podemos ser o que é a hegemonia, o padrão do homem branco heterossexual. Espero ter sido claro
E mais qualquer coisa vocês estejam à vontade para fazer questões. A ideia é um pouco essa. Muito obrigado.